boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para mais um bate-papo super informativo, um bate-papo gostoso. Presta atenção hoje, viu, que o assunto tá bem bacana. Estou recebendo aqui no estúdio comigo o Dr. Hernande Leite. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Samira. Boa tarde, ouvintes. E grato aí pelo convite para a gente estar debatendo um tema de grande importância para a evolução consciencial. Com certeza, evolução consciencial. Estamos no século XXI, não tem como tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que enxergar direito o que acontece com a gente. Isso mesmo. E para enxergar direito, temos que voltar a nossa percepção para o autoconhecimento. Vamos lá, doutor Hernande Leite é médico cardiologista, atua na medicina integrativa, é professor e pesquisador de conscienciologia há mais de 25 anos. Há 25 anos. Há 25 anos. Há 25 anos. É também integrante de várias organizações que lidam com o assunto, né? Isso mesmo. Conscienciologia. Decorem, gente. Eu vou gaguejar algumas vezes aqui, vão se acostumando. Vamos começar o nosso assunto? Vamos lá. Exatamente, eu quero entender o que é a conscienciologia. O ouvinte também está curioso. Conscienciologia, como o próprio nome fala, é o estudo, a pesquisa da consciência. A consciência, em termos mais práticos, né, para o entendimento, é o ego e o self, do sinônimo da própria psicologia, ou o espírito e a alma, que é mais conhecido dentro do movimento religioso. Então, a conscienciologia, ela é uma ciência que estuda justamente a evolução consciencial. Não tem nenhum cunho religioso e nós trabalhamos mais com a questão de pesquisa, principalmente a autopesquisa. Muito bem. Você que está nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM, pode também nos assistir no YouTube. Pode ir direto na página da Vibe Mundial FM ou então acessa vibemundialfm.com.br. Lá no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Depois você pode colocar suas perguntas lá que a gente encaminha para o doutor responder. Perfeito. Não é? Eu terei todo o prazer em estar respondendo aí ao pessoal. Tenho certeza, porque para quem estuda conscienciologia há 25 anos, não só tem o que falar, como parece que um dos princípios é difundir essa ciência, né? Como a conscienciologia, ela trabalha com os aspectos mais práticos para a evolução consciencial, então a pessoa precisa de estudar profundamente as técnicas de autoconhecimento para que ela possa trabalhar aquilo que é essencial dentro da evolução dela, principalmente a programação existencial. Então, hoje em dia, uma das doenças, né, que é mais, pelo menos explicitada pelos pacientes, é o que se chama de vazio existencial, ou seja, a pessoa não tem assim um propósito, perde a graça, o objetivo pela vida. Porque você simplesmente só adquirir alguma coisa, e no estresse que todos nós estamos passando hoje, a pessoa acaba desistindo, perdendo a motivação. Então, se a gente não encontra justamente o objetivo nosso de vida, a gente acaba só tendo tempo de vida e não um objetivo, um foco naquilo que deve fazer. E o tempo não pode só passar, né? E o tempo está passando muito rápido. Passa muito rápido e do jeito que passa muito rápido, se a gente não se olhar, a gente também vai deixar esse tempo nos levar. E sem que a gente tenha evoluído o suficiente. Isso mesmo. Então, na hora que a gente observa uma pessoa que não faz nada ou uma pessoa que trabalha muito, o tempo é igual para todos. E, de repente, a gente se percebe já com uma determinada idade, olha para trás, faz um balanço e vê que tinha alguma coisa que não foi feita. Certo? Então, se existe vida, existe um objetivo para essa vida. E tem um momento que a gente olha para trás, né? E fica, não só se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse aproveitado melhor esse meu tempo, não é? Tem muito disso, né? Quando eu falo da conscienciologia, eu posso mirar em alguns fundamentos, em algumas áreas também específicas, para que eu possa começar a fazer esse trabalho comigo mesmo?
Sim, né, o principal de todos é a pessoa saber do que é que se trata, né, tomar a pé da própria situação e ela mesmo começar, né, a aprender as técnicas para que ela descubra qual que é a programação existencial dela. Esse é o fundamental. E dentro da nossa programação existencial existe o que nós chamamos de interassistência. Nós assistimos ao outro e, ao mesmo tempo, nós somos assistidos. Igual a um professor. Uhum. Um professor, quanto mais ele ensina, mais ele aprende. Certo? Então, não é uma questão de você fazer uma doação, certo? Vamos supor, até financeira. Então, quem doa financeiramente acaba perdendo alguma coisa. Mas quem ensina ganha cada vez mais. Faz um efeito rebote, né? Vai e volta. Exatamente isso. Isso muita gente diz, olha, isso para ela é egóico. Não, não é egóico que você está doando. E quanto mais você doa em conhecimento, mais você adquire mais conhecimento. Cada frase falada, né, faz com que a gente pense diferente, né, e aprenda mais. A questão da autorreflexão é fundamental para que a gente faça justamente essas imersões e a gente vá recuperando o que nós chamamos de cons. Muitos desses cons é unidade de consciencialidade. É como se a pessoa se percebesse como espírito em evolução, então, em termos práticos. E nós temos isso gravado na holomemória, o que a psicologia chama de inconsciente. Quanto mais a gente vai estudando essas coisas, quanto mais a gente vai praticando, mais do inconsciente vem à tona esses conhecimentos que a gente já tinha antes do nosso nascimento físico. Ou seja, nós temos esse conhecimento. Nós temos esse conhecimento, precisamos de recuperar, porque o nascimento físico faz uma restrição da nossa memória e da nossa consciência, que é justamente o período que a gente vai ali sobreviver pela memória instintiva, que é a memória fetal. Depois a gente nasce, quando vai crescendo, principalmente na fase de adolescência, a gente vai recuperando essas informações básicas. Então é por isso que tem crianças que já têm um comportamento preocupado. Então tem crianças aí que a gente vê na internet que ela não quer comer o bicho, ela quer uma alimentação mais saudável, ela tem simplesmente dó, né? Tem pena, tem um cuidado especial e ela não aprendeu aquilo com a família. É evolução? Isso é evolução. Isso é evolução. Por isso que as crianças estão diferentes. Exatamente isso. Então, da mesma forma que tem crianças, né, que maltratam, mas tem muitas crianças que têm no íntimo delas esse cuidado especial, tanto pelo animal quanto pela própria família. Então, a gente vai analisando esse comportamento precoce e a gente já vai dando mais ou menos uma noção do nível de evolução daquela consciência. E quando a gente fala nesta evolução, nós estamos falando corpo físico, corpo energético, corpo espiritual. A gente está indo nos nossos vários corpos, é isso? Perfeito. A consciência, ela é a intimidade do ser, certo? É o espírito, é a alma, é a intimidade, é a essência de cada um de nós. Aí nós temos 4 veículos ou 4 corpos. É o corpo mental, por onde a gente raciocina, é o corpo espiritual, o astral, que o pessoal fala de viagem astral, ou de perispírito no espiritismo, a gente chama de psicossoma, que é o corpo emocional. Para nascermos aqui, nós precisamos de um fornecimento energético. Então, nós temos um corpo energético e corpo físico. Quando existe a morte biológica, nós passamos por 2 mortes. O descarte do corpo físico e o descarte do corpo energético. Então, nós vamos continuar, né, a existência nossa continua após a morte, mas com o corpo mental e com o corpo emocional. Nunca pensei nisso, que nós também perdemos o corpo energético. Nunca tinha pensado nisso. Já estou ficando desperta aqui. O corpo energético, ele é igual à questão do fornecimento, né, de energia para uma distribuição. Então, entra a parte energética. Se cortar a energia, vai falhar aquilo que é suprido por ela, que é o corpo físico. Cortou a energia, o corpo falece. A nossa morte biológica é quando existe justamente esse corte desse fornecimento de energia. E você acredita, doutor Hernande, que agora nós estamos no século XXI, a humanidade já passou por N processos,
Você acredita que as coisas estão caminhando para que a gente possa ter um conhecimento maior de consciência? Sim, não é que eu acredito nisso, a gente vivencia estudando o comportamento. Então, nós temos uma técnica, né, de colecionar recortes de jornais, de revista, ver determinadas matérias e comparar isso também com o estudo histórico. Então, a gente observa, antigamente as guerras religiosas eram muito frequentes. Certo? Então, hoje em dia você vê que existe ainda guerra, recentemente nós temos aí uma, mas a quantidade disso está diminuindo. E outra coisa, a gente observa o interesse das pessoas pela questão da espiritualidade. Dentro da medicina, era muito difícil você ver o médico, né, preocupado com espiritualidade. Hoje já existe até mesa de debate em congressos de cardiologia, em congresso de clínica médica, onde a mesa tem lá espiritualidade e saúde. Então, o tema espiritualidade e saúde hoje já é discutido por muitas dessas áreas médicas. Então, isso aí é um avanço, porque isso faz parte, chega a um determinado ponto que se observa que o quanto que é importante. Se a nossa essência ela não é física, ela é espiritual, então é o espiritual que determina justamente as doenças físicas. E nós, na nossa caminhada, a partir do momento que a gente vai em busca desse propósito, essa programação espiritual, ela vai sendo desenhada de forma correta, linear? Sim, a pessoa vai aprendendo. A primeira coisa que a gente muda são os nossos valores e os nossos princípios. Tem um momento que dá um start, que né? dá um start nisso. Então, olha, nós temos estudos, pesquisa, né, das pessoas que passaram por experiência da quase morte. Então, essas pessoas, elas vivenciaram com lucidez a outra dimensão e depois voltaram para o corpo físico e contaram tudo o que foi observado. Então, mais ou menos 20% das pessoas que passam por parada cardiorrespiratória, essas pessoas vivenciam essa experiência da quase morte. E já foi estudado todos os relatos que essas pessoas, né, descrevem e percebeu que o que elas estavam falando não era alucinação. Aquilo que ela estava falando corresponderia à realidade. E o que mais essas pessoas mudaram com essa experiência? Foi justamente os valores de vida delas. Então, quem que determina o comportamento social? São os valores. Quem é que determina a relação social? São os princípios. Então, a pessoa que estuda a questão da espiritualidade, a consciencialidade, e vai recuperando esses níveis de consciencialidade, ela vai qualificando a questão dos seus valores íntimos e dos seus princípios. E isso atua no comportamento. Então, a gente tem uma expectativa de uma melhora grande nas relações sociais, na maturidade do comportamento social, a partir da melhora de cada indivíduo que compõe essa sociedade. E quando a gente melhora nesse sentido, a gente melhora em qualidade de vida, a gente tem melhores decisões, é isso? Isso. Tem trabalhos mostrando que as pessoas que têm um cunho, né, pelo menos até de religião, né, que nós não trabalhamos com a parte religiosa, mas tem pesquisas mostrando que as pessoas que têm, né, um comportamento mais religioso, um comportamento mais espiritualizado, eles têm menos doença física ou suportam mais psicologicamente os impactos que a própria vida dá, certo? Principalmente os estresses. Muito, né? E com isso eu vou ganhando autonomia, conforme eu vou aprendendo, eu vou praticando, eu vou convivendo, porque os afins eles se atraem também, né? Eu vou convivendo, por exemplo, com vocês que estão neste universo, eu vou tendo mais autonomia na minha vida? Sim, o objetivo é justamente esse, porque o que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, na questão da própria evolução, é a manipulação do parapsiquismo para que você acabe causando dependência. Então, a pessoa sempre está precisando da cartomante, sempre precisando da orientação espiritual. E o objetivo é a pessoa chegar na autonomia consciencial. Como é que ela vai chegar na autonomia consciencial? Através das vivências dela. Então, primeira coisa, experimentar, porque ela experimentando não precisa acreditar, e outra, aprendendo a interpretar as experiências que tem.
porque só a experiência ela pode muito bem levar a diversas interpretações. Então, ninguém vai se tornar independente, todos nós somos interdependentes, mas o nível de autonomia consciencial é fundamental para a evolução. A gente passa a depender, aos poucos, cada vez menos, das outras pessoas. Perfeito, exatamente isso. Né? Tudo que é área de autonomia, autonomia financeira, autonomia principalmente emocional, certo? Ela é de fundamental importância porque muitas dessas dependências são dependências nocivas. E a partir do momento que eu vou tomando consciência e vou vivenciando todas essas áreas que a conscienciologia trabalha, porque são muitas, não são poucas, né? Eu vou também tendo as minhas próprias opiniões e eu não me permito ser manipulada, né? Perfeito, porque o que acontece? A pessoa vai evoluindo da crença e ela vai trocando a crença por uma opinião. E essa opinião ela vai se qualificando, ela vai se embasando em evidência. Então, as interpretações e as opiniões que cada uma dessas pessoas vão tendo, elas são embasadas por evidências. E essas evidências vêm da experiência que ela passa. Eu lendo o material de vocês, eu vejo que as bioenergias, a bioenergética tem um fator muito importante no estudo da consciência. A vida intrafísica, ela é energética, porque se a morte depende do corte do fornecimento de energia, nós temos que justamente preservar essas energias. E o que é que mais consome energia? É o processo da emocionalidade desequilibrada, são os excessos físicos, as noites perdidas, a alimentação inadequada, certo? Então, a pessoa que vai tomando consciência da importância do corpo físico dela para a evolução, ela vai também despertar para a importância do cuidado com o corpo energético dela. Então, dentro da nossa instituição, a gente ensina as pessoas como ativarem o seu corpo energético. Então, existe um sistema energético, e a própria acupuntura já sabe dele há muito tempo, de tal importância como é o sistema nervoso, como é o sistema respiratório. E nós precisamos aprender a cuidar desse sistema energético. Que maravilha! Agora vamos explicar, eu estava lendo aqui, o termo ele surgiu pela primeira vez no livro do Valdo Vieira? O professor Valdo Vieira, ele pegou, né, o estudo, né, que já de diversos relatos de projeção, né, de experiência da quase morte. Então, o que ele fez? Ele fez um tratado de projeção. O que é a projeção? Toda a noite nós saímos do corpo, com lucidez ou sem lucidez. Então, ele foi justamente, né, estudar as técnicas para que as pessoas saiam do corpo com lucidez. Então, a experiência da quase morte é uma saída do corpo, mas causada por um processo patológico. Então, toda noite nós passamos pela saída do espírito do corpo de maneira fisiológica. Então, o tratado de projeciologia, ele visa justamente isso, para que todos nós tenhamos, né, à noite, saída do corpo, vivência multidimensional, conhecer o mundo espiritual, certo? Através dessa projeção lúcida. Porque a partir do momento em que você vivencia isso, você não precisa acreditar que existe uma vida após a morte. Você vivencia ela toda noite, certo? E a primeira coisa que se perde é o medo da morte, que o medo é o desconhecido. Muitas pessoas que passaram por experiência da quase morte, a primeira coisa que eles perderam foi o medo da morte. Que eles passaram pelo túnel, né? Que eles sabem exatamente isso, que é o túnel de luz que todos eles relatam. Não é verdade? Agora, vamos falar um pouquinho de um novo espaço que foi aberto em São Paulo. Na verdade, vocês atuam com conscienciologia em vários locais do país, inclusive em São Paulo, mas tem um novo espaço aqui, né? Unindo várias organizações, eu posso dizer assim. Nós chamamos esse espaço de Policons. É um espaço onde integra todas as especialidades da conscienciologia. Então, o professor Valdo lançou primeiro a projeciologia, para que as pessoas vivenciem isso, para daí lançar a conscienciologia. A conscienciologia evoluiu tanto nos estudos desse grupo, que hoje nós temos 26 especialidades dentro da conscienciologia. 26? 26.
E a sua é qual? especialidades, a minha trabalha com essa parte mais energética de assistência, né, de cirurgia espiritual à distância, que é a ectoplasmia, que estuda ectoplasma. Ectoplasmia, cirurgia espiritual à Isso, distância? porque a ectoplasmia, o ectoplasma, é a energia mais densa. E essa energia é a matéria-prima da cirurgia espiritual ou da paracirurgia. Então, são 26 instituições com essas especialidades. Existem outras especialidades que ainda não existe instituição. Então, para condensar um espaço que pudesse trazer os especialistas em cada uma dessas áreas, porque quando a pessoa estuda a conscienciologia, daqui a pouco, dentro da programação existencial dela, ela vai identificar qual é a área dela de atuação. Então, ela aí pega a instituição que já tem essa especialidade. Então, aqui, a Policons, que é um espaço, que é justamente para condensar todos os cursos com os especialistas para esclarecer às pessoas as pesquisas que são feitas na sua área. Uma outra área, dá um exemplo para a gente. Nós temos a área de projeção, certo? Que é a projeciologia. Nós temos uma área que cuida justamente da parte, né, dos princípios, né, pessoais, certo? Nós temos uma que cuida de vidas passadas, né, que é a área ligada à retrocognição, certo? Nós temos dentro dessa parte a parte bioenergética, que é da ectoplasmia, certo? Então, nós temos diversas áreas que são integradas para que a gente tenha uma noção conjunta do processo evolutivo. Agora, depois que você estuda toda essa base, você vai ver qual é que mais você se identifica, e você vai voluntariar naquela área e você vai fazer uma pesquisa mais especializada naquilo e você se torna um especialista naquela área da conscienciologia. Isso é parte do nosso despertar, né? Esse é o total despertar. É o total. É o total. Porque o que é que a gente quer? Que conhecendo essas coisas, a gente vai entrando no grau que se chama despertologia, que é justamente a desperticidade para a gente não receber tanta influência negativa do meio. Você vai adquirindo a sua estrutura intraconsciencial de uma forma que não é o meio que influencia você. Então, o pessoal diz que o homem é produto do meio. Mas quem faz o meio? O homem. Então, a gente conclui que o homem é produto dele mesmo. Então, é por isso que a gente precisa se conhecer para não responsabilizar a sociedade pelo que nós somos, e sim contribuir para que a sociedade seja melhor a partir da melhora individual de cada ser. A cada entrevista, cada dia que passa, eu tenho a plena consciência que eu estou nessa vida por mim mesma. Isso mesmo. Sou eu comigo, e o que está de fora não pode intervir no que eu sou. Exatamente. O que você vai ter é a convivência, porque nós só evoluímos pelas diferenças. Exato. Certo? Se você for conviver com pessoas que têm o mesmo nível de maturidade, mesmo nível de conhecimento que você não tem o que aprender, não tem o que ensinar. Pois é. Todos estão nivelados. Então, a gente começa a dar importância à diferença, certo? Sem qualquer tipo de preconceito, para a gente estudar aquilo e saber, através da convivência, o que é que importa para a melhora individual. E com isso a gente fica menos irritado, aceita o próximo e uma série de outras coisas. E antes que o programa acabe, porque é rápido, né? Quem estiver interessado em conhecer alguma atividade, vocês estão aqui na Rua Estela 515, no Paraíso, aqui pertinho da Vibe Mundial, não é longe. Mas tem uma atividade próxima para quem quiser já conhecer, né? Exatamente. Nós temos aí... Que é o teu assunto, né? Que é o meu assunto, e quem vai falar sobre esse assunto é a professora Adriana, que é ectoplasmia. Ela faz bem à saúde, então o pessoal conhecer, né, na palestra da professora Adriana, que será no dia 18 de setembro, às 16 horas, no nosso espaço lá na Rua Estela 515, no conjunto 161, bloco F, aqui no Paraíso. Então, ela vai explicar o que é ectoplasmia e como você trabalhar nessa ectoplasmia para você melhorar a sua saúde e também auxiliar os outros. E isso a gente pode aprender no decorrer do tempo também? O objetivo é justamente esse. Quanto mais você aprende a teoria e você aplica, certo? Porque é 99% de prática e 1% de teoria. Isso é que faz com que a gente domine um assunto. E essa é uma palestra, tá? É uma palestra gratuita que vai acontecer no próximo domingo, dia 18 de setembro, das 16 às 17h30. É só chegar. É só chegar. É só chegar. E quem quiser mais informações de todo este trabalho, qual o site?
Policons. Vamos lá. policonsSP.org. Exatamente. E o telefone? Policons de consciência, policonsciência, policonsSP.org, sem o BR, tá? E tem também uma página no Instagram, @policonsSP, que eu acho que é um caminho bem prático para que a gente possa ir acompanhando toda a programação e também se programando para estar presente com vocês, né? Perfeito. Eu posso passar também um telefone de contato? Por favor. 997779616. Quem quiser qualquer explicação mais adequada, é só entrar em contato aí com esse telefone. É um WhatsApp, certo? Perfeito. Código 11 99777 9616. 99777 9616. Ouve esse programa todinho de novo. Eu acho que vale muito a pena para prestar atenção e acompanhar esse pessoal. Doutor Hernandes, obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade e estarei sempre disponível, porque isso faz parte da minha programação existencial. Aí, ó, tá vendo? Vamos em busca da nossa programação existencial, que é para isso que a gente veio para essa terra. Perfeito. Não é? Obrigada, doutor. Sucesso para vocês, que toda essa programação leve cada vez mais consciência para todos. Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui, tá? Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem mais Mundial e você. Um grande beijo e até lá.